Mais um exemplo, então, para domínio, imagem e, se possível, gráfico da função. Bom, agora a gente tem um problema, porque as variáveis da nossa função, que são x e y, elas estão dentro de uma raiz de índice par. E a gente sabe que para números reais, os radicandos eles não vão poder ser negativos, tá? Então a gente vai ter que garantir que todo esse radicando, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, seja maior ou igual a zero. Pode ser zero, porque a raiz não está no denominador, então pode ser zero. Bom, isso já restringe meu domínio. Eu posso dizer que meu domínio são todos os pares do R2 tais que isso tem que acontecer. Mas a gente pode escrever de uma outra forma. Eu posso escrever que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 9, né? Então, passo o 9 para lá, aí lembrando que se tu multiplica por menos 1, a gente tem que inverter o sinal de desigualdade, tá? Então, essa vai ser a minha restrição. E eu posso escrever, então, que o domínio da minha função é igual a todos os pares do R2, tal que, né, a condição que eu vou impor que isso aqui tem que acontecer. Posso escrever assim, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 9. Tá? Esse é o domínio. Se eu tiver que representar geometricamente esse domínio, ele é uma região do plano, do R2. Então, se eu for representar graficamente o domínio, eu tenho que pensar, primeiramente, ó, aí eu vou botar em outra cor, né, pra gente pensar na equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, se eu pensar nessa equação, essa equação é de uma circunferência de centro na origem e raio 3. Então, vamos plotar essa circunferência. Então, ó, plotando uma circunferência, centro na origem, raio 3. O que significa dizer, então, que o meu domínio são todos os pares do R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 9. Quer dizer que eu tenho como domínio todos os pontos interiores da circunferência, inclusive a circunferência, por conta do menor igual. Então, os meus pontos estão dentro da circunferência e também sobre a circunferência, tá? Então, essa é a minha região de domínio. Se a minha circunferência não fizesse parte, eu ia deixar ela pontilhadinha, tá? Como ela deixei ela churada, porque a minha circunferência faz parte. Isso tá no igual. Então, essa é a representação geométrica do domínio, não da função, tá? Do domínio. Se eu quiser analisar a função, não se esqueçam que f de xy é o meu z. Então, eu posso escrever, ó, que z, vou passar o 3 para cá, ó, menos 3 vai ser igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí eu posso levar tudo ao quadrado para eu pensar na minha equação, tá? Depois a gente analisa qual parte do gráfico que a gente tem como função, mas para pensar na equação. Então, nós temos z menos 3 ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, lá de geometria analítica, eu vou reescrever essa equação passando o x e o y ao quadrado para a minha esquerda. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado igual a 9. Que equação a gente tem? Que lá da geometria analítica, essa equação representa uma superfície. Que superfície é essa? Raio 9, eu tenho uma esfera. Esfera que tem centro, ó, o x e o y não tem deslocamento e o z tem 3 unidades. E o raio é 3, né? Raio ao quadrado. Só que se eu pensar em toda a esfera, não é a superfície da minha função. Porque pode dar um número negativo nessa lei de função aqui. A minha raiz é sempre positiva, então somando 3, então a minha imagem é positiva. Eu não tenho toda a esfera. Então eu tenho uma parte da esfera, a parte positiva da esfera. Vou desenhar a parte da esfera, então, que é o nosso cantinho, ó. Se eu pensar nessa equação, eu tenho esse gráfico aqui, que é uma esfera, com o centro deslocado no z em 3 unidades e o raio 3, então ela tangencia o plano xy. Mas eu não estou falando do gráfico da equação, eu quero falar do gráfico da função. Então, esse aqui é o gráfico da minha equação, que é uma esfera de centro em 0,013 e raio 3. Mas ele não é o gráfico da minha função. O gráfico da minha função, como a gente viu, ó, isso aqui só pode ser positivo, né, essa raiz somado com 3,
onde que eu vou chegar, ó? Esse resultado aqui, o maior valor que o x ao quadrado menos y ao quadrado pode assumir é 9, para não dar um número negativo ali dentro radicando, né? Aí 9 menos 9 é 0. Com 3 vai dar 3. E o menor valor que isso aqui vai poder assumir é o 0. E aí 9 menos 0 é 9, raiz de 9 é 3, com 3 aí vai chegar lá no 6. Então, quem é o gráfico da minha função? Então, eu vou apagar a parte que não é o gráfico da função, tá? Então, o gráfico da minha função é só a parte superior da esfera, ó. Esse é o gráfico da nossa função, a parte superior da esfera, tá? Até porque, por definição de função, não poderia ser todo o gráfico, né? Senão eu teria, para um mesmo ponto do meu domínio, imagens diferentes. E aí isso não define a nossa função, certo?